Olá, seja bem-vindo ao QMCast, um espaço ideal para compartilharmos ciência, inovação e muito conhecimento. Eu sou a Juliana Castro e hoje vamos mergulhar no segundo pilar, que é a inovação no bem-estar. Temos aqui dois especialistas no assunto, Rafael Bíscaro e Laura Batista. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. A gente agradece o convite novamente. Obrigada. Então, mergulhando nesse universo da inovação no bem-estar, eu queria entrar num assunto que falasse mais do impacto da tecnologia na busca do bem-estar, tá? Então, a gente sabe que a tecnologia ela já mudou diversos aspectos da nossa vida, isso não é novidade, e entendo que o universo do bem-estar também não seria diferente, né? A tecnologia ela está em tudo. Mas, Rafa, explica pra gente o que significa estar vivendo essa era do bem-estar assistido ou apoiado pela tecnologia. Bom, Ju, é exatamente isso que a gente falou no tópico anterior, né? O bem-estar, ele já está presente já há quase uma década, né? Começou tímido no 2015, 2017 foi ganhando um pouco de força e agora a gente vê o quanto que o bem-estar ele é necessário em todas as categorias. E, recentemente, né, desde 2021, principalmente impulsionado pela pandemia, a gente viu o boom da tecnologia, né? Durante a pandemia, a gente viu quanto que saiu diversas plataformas, ferramentas novas, maneiras de utilizar a tecnologia, e isso impulsionou a tecnologia a ganhar muita força em todos os setores. E isso dentro do bem-estar também. Então, quando a gente fala desse bem-estar assistido, monitorado, a gente consegue ver isso muito tranquilamente na nossa rotina. Hoje a gente tem um alto índice de pessoas usando, por exemplo, relógios que tenham a inteligência junto, né? Um smartwatch, né? Então a gente vê a Apple, a Samsung trazendo essa medição para as pessoas na rotina. Então você consegue saber gasto calórico, consegue saber pressão arterial, oxigenação do sangue, e esses vestíveis, eles já conseguem trazer uma medição muito rápida e segurança para o usuário, né? Então a popularização desses relógios, eles foram muito grande, né? E até na contramão do relógio que é um pouco mais visível, algumas pessoas não gostam, né, do aspecto do relógio. Então a gente vê a Oura Ring, que é uma marca europeia, que eles vêm com a mesma proposta de um smartwatch, porém para um anel. O anel é mais discreto e a promessa da marca é que ele traz ainda mais precisão. Então, a gente vê cada vez mais crescendo esses itens de monitoramento de saúde, principalmente de uma maneira tão pequena como um anel, que consegue trazer prevenção de doenças, consegue mostrar infarto antes mesmo dele acontecer, consegue trazer mais segurança para o usuário. A gente vê quanto que o consumidor se sente confortável com a inteligência artificial e a tecnologia ajudando ele a ter mais longevidade. Então, é uma fusão da tecnologia com a necessidade de longevidade, né? A gente vê o quanto que cada vez mais a humanidade está vivendo cada vez mais anos, a expectativa de vida, comparado a décadas anteriores, ela vem aumentando. Então, faz sentido que a sociedade busque ferramentas para que veja com qualidade. E com isso a gente vê a longevidade. Então, as pessoas não só querem viver mais, mas querem viver mais com qualidade. Então, a gente vai ver cada vez mais não só vestíveis, mas a tecnologia trazendo soluções que antes não eram pensadas para prolongar essa qualidade de vida. Não é só reduzir o número de doenças ou tratar uma doença, é prevenir doenças que ainda podem acontecer. Então, não é só ver os sinais de envelhecimento, mas como que eu retardo os sinais de envelhecimento antes mesmo deles aparecerem. E aproveitando essa abordagem que o Rafael trouxe, nos Estados Unidos, né, com base nas nossas pesquisas, nos relatórios que nós estávamos analisando, 50% dos consumidores estadunidenses já têm acesso a essas ferramentas, já procuram por essas ferramentas, né, de tecnologia, de monitoramento, né, vestível, porque realmente, linkando com o que o Rafael mencionou, cada vez mais as pessoas estão buscando soluções que já venham trazendo para elas segurança, os sinais realmente de uma saúde ali, de uma doença. Então, essas tecnologias elas têm sido cada vez mais desenvolvidas pensando em trazer realmente segurança, conforto e precisão mesmo para os consumidores. Então, bem interessante isso que vocês colocaram. Então, a questão não é apenas tratar, né? Porque muitas vezes a gente tem uma doença, um problema, a gente vai tratar. É buscar prevenir isso. Então, esses exemplos que vocês trouxeram de tecnologia, ele previne, como o exemplo do anel, né? Como você colocou. Então, isso reflete na saúde, no bem-estar. Mas o que a gente pode trazer de informação? Porque eu entendo que isso está refletido no bem-estar, mas e refletido na beleza?
né? Quando a gente olha no setor da beleza, onde isso está refletido? A tecnologia, ela é guiada pela necessidade. Então, como, por exemplo, você trouxe várias ideias vestíveis, a gente vê a necessidade do mercado. Então, por exemplo, no mercado a gente vê quanto que aumentou o índice de pessoas agora fazendo esportes de alta intensidade, corridas, e isso causa, por exemplo, hidratação. Então, uma marca americana lançou o Age Drop, que também é um vestível que consegue medir os níveis de eletrólitos durante uma prática esportiva, como ciclismo, atletismo, corridas, e com isso o consumidor consegue ver quanto ele tem que ingerir de eletrólitos e de água para repor a hidratação. Então aí vem a necessidade. Então a necessidade apareceu, a tecnologia foi lá e já cumpriu. O mesmo acontece na beleza, né? As pessoas já estão satisfeitas em usar cosméticos que vão prevenir os sinais de envelhecimento ou que vão retardar ou reduzir sinais mais aparentes, mas a ansiedade a gente vê guiada principalmente pelas gerações mais novas de como eu vou prevenir isso muito antes de acontecer? Porque o medo de envelhecer é um medo muito antigo da sociedade, né? Tanto que a gente vê campanhas altas de pro-aging, de aceitar o envelhecimento com saúde saudável e de maneira consciente, né? Não lutar contra o estigma de envelhecer, né? Não ter uma prática etarista em cima disso. Então, a gente vê agora marcas de cosméticos, por exemplo, trazendo um pouco mais de soluções prevenindo o futuro. A L'Oréal, por exemplo, anunciou nesse ano um dispositivo no qual ele vai fazer uma leitura da qualidade celular do usuário. Então, como que isso acontece, né, gente? Cada um tem um tipo de pele, cada um tem uma rotina, cada um tem uma necessidade, cada um tem um DNA, cada um tem uma identidade única. Qual que é a ideia da L'Oréal? Por meio de um patch, que é apenas um adesivo que é colado na pele, colocado dentro do equipamento, que vai estar disponível nas lojas da L'Oréal, inicialmente apenas na Ásia, depois no mundo todo, vai conseguir medir a nível celular como está a qualidade da pele. Então, a gente vai falar agora de marcadores biológicos ligados à longevidade. Então, você, Juliana, por exemplo, utiliza esse produto e você vai descobrir a sua hidratação está de acordo com a sua idade, porque ele vai ver a nível molecular como está as suas células ativadas em relação à hidratação. Quais são proteínas que as suas células estão fazendo para a hidratação e se isso está adequado para a sua necessidade, ou mesmo numa camada mais profunda da pele, a derme. Os seus fibroblastos, que são as células que fazem o colágeno e a elastina, eles estão trabalhando o suficiente para trazer firmeza e elasticidade? E essa tecnologia da L'Oréal promete prometer esse cuidado personalizado, né? Uma bioengenharia de células, e vai falar, não, o seu usuário precisa usar esse produto para reverter esse benefício. Então, você vai querer um produto para hidratação, um produto para reduzir rugas e linhas finas. E isso tudo baseado em ciência. Então, o aplicativo vai conseguir prever se a sua pele está adequada para a sua idade ou não e qual a sua necessidade específica. Então, novamente, a necessidade do consumidor de atendimento personalizado fez a tecnologia criar uma forma de encontrar como que eu posso dizer que aquele indivíduo necessita daquele tratamento de uma maneira rápida, prática e, mais do que isso, baseado na ciência. Maravilhoso isso, muito interessante, né? E quando a gente também fala, né, de bem-estar, de saúde, a própria medicina, enfim, dentro de tudo isso, ela traz que é um pacote completo, né? Os cuidados, o cuidado com a alimentação, mas existe um ponto importante também que é o sono, porque o sono também faz parte desse cuidado do bem-estar, né? Pensando nisso, Laura, o que a gente pode falar da tecnologia inclusa na hora do sono? Dentro das tecnologias, né, a gente consegue observar que a gente tem designs, cores, sons, iluminação voltados para o bem-estar, para uma rotina mais tranquila, né, para realmente trazer aí um relaxamento mais saudável durante o período do sono. E como exemplo, né, a gente tem o desenvolvimento de uma lâmpada inteligente da Philips Hue, em parceria nessas duas empresas. Então, essa lâmpada, ela auxilia aí no ciclo circadiano, então ela tenta imitar o que a gente entende sobre dia e noite, né? Os períodos de nascer, pôr do sol, tudo isso, a lâmpada ela é programada para realmente simular essa condição natural e para trazer realmente, fazer com que o nosso corpo entenda que aquela iluminação realmente é mais noturna, mas para programar e auxiliar durante o sono. Então, a gente consegue observar que não só a tecnologia, né, mas os consumidores estão também se posicionando cada vez mais para um descanso, uma rotina de descanso intencional. Então, a gente observa dentro das plataformas de mídia social, como, por exemplo, o TikTok,
alguns movimentos. Então, o bed rotting, por exemplo, tem já mais de 3 milhões de visualizações no TikTok. E o que isso mostra, né? Mostra que realmente a gente precisa desacelerar um pouco mais e procurar por um relaxamento intencional, né? Então, à medida que o sono se torna uma ferramenta primordial na beleza, as marcas elas precisam estar inclinadas e prontas para atender essa demanda. Então, como exemplo que a gente tem, né, no mercado de cuidado capilar, são os produtos overnights, né, os produtos que são desenvolvidos para tratar os fios durante a noite. Então, um exemplo bem interessante é a marca Mica, por exemplo. Ela tem enfatizado em alguns de seus produtos tratamentos durante o período noturno, né? Porque a gente sabe que às vezes a rotina mais acelerada ela acaba dificultando esse processo de cuidar de si mesmo. Então, a Mica ela trouxe um produto muito interessante, né? Então, um overnight. E ele trata não só... não é um produto apenas para trazer condicionamento, né? Porque às vezes a gente acaba acordando com o cabelo um pouco mais de frizz, né? Um pouco mais desidratado. Mas aí ela desenvolveu um produto que realmente não só condiciona, hidrata o cabelo, mas que também tem ali uma ação de reparação nos fios. Então, realmente é um tratamento que, às vezes, se você não demanda muito tempo ali para você cuidar dos fios. Então, se você não tem muito tempo ali no banho, você quer tomar um banho mais rápido, porque né, a rotina é difícil de você se cuidar disso, e você tem um produto que, durante o sono, ele vai te proporcionar isso. Com certeza. Isso está super relacionado quando a gente falou um pouquinho antes sobre a questão do envelhecimento, né? Porque também dormir bem, ou então usar esses cuidados, né? Fazer essa prevenção durante o sono é super importante também. Sim, né? Até porque a gente, com o passar do tempo, a gente tem aí um enfraquecimento dos fios. Então, tem a propensão à quebra, né? A gente vai desgastando um pouco mais, né? À medida que a gente vai envelhecendo. É um processo natural. Mas hoje a gente vê já que o mercado aí de cuidados capilares, o mercado de personal care, de forma geral, ele já tem se posicionado e se movimentado aí para realmente trazer esses produtos com esses benefícios pré-envelhecimento, né? Então, cuidar aí e ter um processo de envelhecimento cada vez mais saudável e mais precoce mesmo. Pensando nisso, Rafa, como que isso tem impactado essa visão sobre o envelhecimento saudável? O que você pode trazer para a gente? Né? É exatamente um pouco do que a Laura falou agora, né? A gente fala de tratar o pré-envelhecimento, olhar antes. E tem produtos no mercado agora que a gente vê dentro do mundo cosmético que fala, por exemplo, de reduzir a velocidade do envelhecimento celular. Porque o envelhecimento, ele pode começar de fora ou ele pode começar de dentro também, né? Quando a gente fala de fora, são os fatores externos como a luz UV, a desidratação, o ambiente que você está cercado. Então, isso pode causar danos à pele. Mas a gente também tem o envelhecimento cronobiológico, né? Aquele que vem desde o nosso DNA, que é o núcleo da nossa célula, onde está presente o DNA. Então, a gente tem soluções hoje no mercado que falam de realmente obter uma pele mais saudável, né? A gente fala de claims de mercado como pele radiante, redução de rugas, redução de sinais, mas agora o consumidor ele está um pouco mais conectado com o tratamento que vem de dentro para fora. Então, quando a gente fala desse envelhecimento saudável, a gente fala de você reduzir o envelhecimento a nível celular, a nível do DNA. Então, tem soluções no mercado hoje, como uma marca da Nails, a Estiderme, que traz um produto que reduz os sinais de envelhecimento por meio da melhora da condição celular, do proteossoma celular. E com isso, você consegue ter uma célula que vai produzir proteínas melhores, vai ter mais vitalidade, mais energia, e uma célula com mais longevidade. Inclusive, longevidade é um claim que entrou em alta de maneira muito rápida do ano passado para esse ano. Então, produtos cosméticos começaram a falar de longevidade de maneira muito rápida e o consumidor e as marcas procuram por ativos que vão estimular essa longevidade. E o meio disso é você fazer essa reciclagem celular, né? Dentro da célula, a gente tem a célula trabalhando o tempo todo, mas ela vai acumulando lixo. E com esse acúmulo de lixo, como ela continua trabalhando normalmente? Então, são produtos que vão atuar na redução desse lixo, como esse exemplo que eu estou dando da Nails, e a célula vai ter mais vitalidade e mais força. Então, a Nails até tem um claim mais arrojado e mais usado que fala que reduz pela metade o tempo de envelhecimento.
cuidando de dentro para fora. E daí os benefícios são os tradicionais, que a gente fala de uma pele luminosa, livre de manchas, livre de rugas, uma textura melhor. Mas qual que é a diferença, então, você falar assim, mas Rafa, isso é uma coisa que a gente já fala no cosmético há anos. A diferença agora é que o consumidor final, ele está preparado para falar agora com um pouco mais de ciência. Então, a linguagem que entre os pesquisadores da indústria cosmética já é até um pouco tradicional, porque a gente sabe que a eficácia vem de dentro para fora, agora expandiu um pouco mais para o consumidor final. Então, é interessante trazer o quanto que o consumidor está no centro de tudo isso, porque se algumas pessoas questionar, mas será que o consumidor realmente vai entender de biologia? Na verdade, o consumidor ele vai, porque se a gente perguntasse 10 anos atrás, você imaginaria que o consumidor saberia dizer o que é cada ingrediente que está no rótulo cosmético e se ele é controverso, se ele é sustentável, se ele faz bem para a pele e para o cabelo? A gente ia dizer que não, que isso era impossível. E agora a gente vê um consumidor com alto nível de informação que questiona cada ingrediente que está no rótulo. Então, ao passo que isso evolui muito rápido, a gente vai ver agora que também o entendimento científico do consumidor ele vai ser um pouco mais evoluído nos próximos anos e aí a gente precisa falar de tratamentos de longevidade a nível celular. Trazendo informação de uma forma que o consumidor entenda, né? Exato. Fazer sempre uma correlação. Você conseguir mostrar na rotina. Exato. Muito bom. Alinhando tudo isso que vocês falaram, né, dos cuidados, do sono, dessa questão da tecnologia envolvida no nosso bem-estar, nessa inovação do nosso bem-estar, o que nós aqui da Chemione podemos oferecer para esses formuladores em termos de ativos ou ingredientes que tragam pegando, né, o gancho nessa tendência e trazendo isso que o consumidor tem procurado, né, e se interessado cada vez mais. Então, quando a gente fala, por exemplo, de cuidados para a pele, o que nós da Chemione temos a oferecer para esse mercado? Nós temos 2 produtos no nosso portfólio que alinham-se muito bem com essa necessidade de falar da longevidade celular. Um deles é muito similar ao que eu estava falando, né, no produto que reduz o lixo celular da célula. Então, a gente fala de reduzir o lixo, reduzir o resíduo e, com isso, a célula ter mais energia para trabalhar, ter mais formação de proteínas de qualidade, que é o Iselite. O Iselite é o nosso ingrediente que ele foi inspirado na autofagia. A autofagia nada mais é do que a limpeza celular. É um conceito que já foi difundido desde 2016 por conta que foi o Prêmio Nobel de Química daquele ano, no qual um pesquisador conseguiu chegar até a comprovação da autofagia. Então, quando falo autofagia, parece uma palavra diferente, mas ela está muito presente na rotina. Por exemplo, a autofagia está presente no jejum intermitente. Muitas pessoas fazem a prática do jejum intermitente, que é deixar o corpo sem nutrição alguma por horas, e depois você comer um alimento. O que acontece nessas 16 horas? Nessas 16 horas, o seu corpo está desnutrido, ou seja, está sem alimento e ele precisa procurar nutrição de alguma fonte para você manter suas tarefas. Então, onde o corpo procura? No lixo celular. Então, o corpo ele usa todo o lixo celular, recicla para que ele faça novos aminoácidos e você tenha energia para trabalhar, para você fazer alguma atividade. Então, a autofagia é exatamente isso, é você reciclar o lixo celular, converter novamente em aminoácidos e esses aminoácidos estão disponíveis para a célula atuar com mais energia, fazendo produção de novas proteínas. E a inspiração é essa do Iselite, é você trazer essa reciclagem a nível celular por meio da autofagia e também da atividade de proteassoma, que é um outro mecanismo de reciclagem celular, e com isso a gente vai ter uma pele mais radiante e com uma textura melhor. Então, esse produto da Chemione, a gente está falando conectado diretamente com a longevidade, porque a gente prolonga a vida útil da célula para ela trabalhar de maneira mais eficiente e conseguir trazer um benefício de luminosidade, redução de manchas de idade, principalmente que se acumulam ao longo da vida, e uma melhor textura. E também, nós temos, pensando agora a nível de DNA, o Aging. O Aging é inspirado pela epigenética. A epigenética também é um termo que já começou a circular no universo cosmético faz alguns anos, porém o consumidor não entendia. Mas agora a gente vê a Eucerin, que é uma marca muito grande de cosméticos, falando diretamente que atua a nível epigenético. Então, o que é epigenética? A epigenética nada mais é do que tudo que acontece acima do seu DNA. Então, todos nós nascemos com um DNA que vai definir a nossa cor, o nosso cabelo, o nosso corpo. Porém, isso é o genético, né? O que a gente vem de fábrica. Porém, ao longo da vida, a exposição, a alimentação, tudo que envolve a nossa vida, faz que cada um de nós teremos um consumo único e um ritmo único, e isso alcança o nível do DNA. Por exemplo, pega o caso de 2 gêmeos. Se você pega 2 gêmeos, ele tem o mesmo DNA de fábrica.
Sim. Mas eles vão envelhecer de maneira diferente por conta da diferença de estilos de vida de cada um deles. Então, por isso que o estilo de vida ele é muito importante, né? A gente começa... A longevidade é linkada ao estilo de vida. Com certeza. Então, cada um tem uma prática. Então, um pode ter mais manchas porque foi exposto mais ao sol. Pode ter mais rugas porque não utilizou produtos cosméticos, não teve boa alimentação e, com isso, não teve um corpo saudável. Isso é epigenética. É tudo que altera-se em cima do DNA, acima do DNA e muda a maneira do nosso DNA trabalhar. Então, se o nosso DNA ele é silenciado para fazer proteínas boas por conta de exposição à luz solar ou a uma alimentação, um hábito ruim, o seu corpo ele vai começar a trabalhar daquela forma a sempre reproduzir aquela mesma qualidade. Então, por isso que produtos que atuem a nível epigenético é para você, como se fosse zerar o DNA, voltar ao DNA de fábrica, e daí você conseguir novamente produzir proteínas de maneira saudáveis, como, por exemplo, o colágeno, que vai trazer firmeza. E dentro desse universo da epigenética, que espero ter explicado num conceito tão complexo de maneira mais clara, é fazer um produto que vai redefinir as suas escolhas e trazer de volta a pele saudável que você teria indiferente das escolhas. Então, a gente consegue mudar dentro do DNA a conformação e trazer uma produção de proteínas de colágeno, trazer uma produção de colágeno tipo 1, 3 e 4, que são colágenos essenciais para a firmeza da pele, e conseguir trazer isso de uma maneira, uma pele mais firme e saudável. Então, é um produto que atua a nível epigenético para uso em skincare. Incrível. E, Laura, nos cuidados capilares, o que nós da Chemiunion podemos oferecer? Dentro do nosso portfólio, né, da Chemiunion, a gente possui Restart Pro. Então, o Restart Pro ele vai possuir uma ação reticulante, né, a partir dos ingredientes, por exemplo, ácido itacônico, arginina, depantenol e também polissacarídeos, né, da chia e da linhaça, que vão auxiliar na reparação de cabelos quimicamente danificados. Então, Restart Pro ele vai atuar aí, recompondo as pontes disulfídicas do cabelo que, por algum motivo, por exemplo, a descoloração, colorações mesmo, enfim, outros processos acabam danificando a estrutura do fio, né, a queratina, e rompem essas ligações. Então, Restart Pro, com base no seu mecanismo, né, ele vai auxiliar reconstruindo toda essa estrutura do cabelo. Então, a gente consegue, a partir dos nossos testes, demonstrar que ele possui até 92% de reparação. E o interessante desse ativo é que a gente está falando de um ingrediente com mais de 90% de conteúdo natural em sua composição. Ele também está alinhado aí com... ele é 100% biodegradável, então, aproveitando esse gancho de biodegradabilidade, sustentabilidade que é tão comum, né, mas que às vezes possui ainda uma defasagem no mercado dos cosméticos, né? Às vezes a gente observa uma predominância de silicones, enfim, outros ingredientes que têm a questão da sustentabilidade aí questionável. A gente oferece, né, Restart Pro, que realmente é um mecanismo, é um ingrediente super tecnológico e muito interessante para essa proposta de reparação dos fios. E outro exemplo também, né, eu trouxe como exemplo a Mica, né, que é uma marca que tem focado em produtos overnight, mas a gente observa também uma predominância muito forte de produtos com um claim de proteção térmica, né, porque a gente observa um boom de produtos lançados, de ferramentas diferentes, né. A Dyson é um exemplo, a Cloud9 também, que possui aí, falando de longevidade, né, Rafa? A Cloud9 ela possui algumas funções que levam em consideração a gravidez, a idade. Então, assim, ferramentas que realmente têm sido desenvolvidas com uma tecnologia que venha amenizar os danos nos fios, mas às vezes a gente sabe que isso às vezes não é suficiente. Então, a gente observa produtos que trazem o claim de proteção térmica e a gente, como solução, a gente tem no nosso portfólio ThermoShield NAV. Então, o ThermoShield NAV, ele vai ter em sua composição ésteres vegetais que vão auxiliar e vão interagir com a fibra capilar para realmente formar um filme e protegendo aí dessa agressão térmica, né, que os nossos cabelos estão submetidos. Então, o ThermoShield NAV, ele é um ativo que vai auxiliar
aí na proteção térmica, ele vai também auxiliar contra a desnaturação proteica. Então, às vezes, a gente, ao utilizar ferramentas, a gente quer utilizar em temperaturas muito agressivas, né? E a gente tem testes que a gente consegue quantificar a performance do nosso ativo, que ele consegue tanto manter, né, a integridade da fibra capilar, quanto também a uniformidade da fibra, né? Porque a gente sabe que os benchmarks de mercado, silicones, eles atuam por peso molecular, então acaba tendo aquele efeito de acúmulo de produto, aquela sensação do cabelo tá oleoso, né, quando a gente aplica. Então, o Thermoshield de NAV, ele vai casar com uma proposta mais interessante, que ele vai interagir com as fibras e também vai trazer mais uniformidade para a fibra capilar, para a região cuticular. Então, acaba sendo uma opção interessante para quem busca realmente proteção térmica, proteção contra o calor aí, no cuidado aí dos fios. Ótimo. Então, são ativos maravilhosos para a indústria de cosméticos, né? Com toda certeza. Mais uma vez, eu queria agradecer por vocês estarem aqui, por compartilharem os conhecimentos que foram incríveis hoje. Adorei. Então, até a próxima. Até a próxima, amigo. Obrigado mais pelo convite. pelo convite. E agradecemos a você. Esperamos você no próximo episódio, onde vamos falar sobre propósito. Até mais.